Uma boa tarde a todos já, né? É um prazer estar aqui, uma honra imensa. Agradeço ao meu querido amigo por essa apresentação tão gentil, ao Dr. Fábio por este convite e à Matra 2 por essa recepção tão gentil. Não é a primeira vez que venho aqui, já vim algumas vezes, espero vir muitas outras, me sinto sempre em casa, até porque sou vizinho, né? Sou aqui da 15ª região, titular de Taubaté, de modo que estamos aqui sempre pareados nas grandes lutas. Registrar aqui do professor Amador que, de fato, a condição do juiz aposentado não é uma condição confortável, e eu precisava registrar isto. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho reconhece esta defasagem imensa que se estabeleceu e que dividiu a magistratura. A magistratura hoje está dividida em função de uma série de fatores. Uma das nossas missões à frente da ANAMATRA é tentar reunificar a magistratura nacional e, no nosso caso, particularmente, a magistratura do trabalho. E a questão dos aposentados está na primeira linha de preocupações dentro dessa ideia. Volto a dizer, reconhecemos a defasagem, reconhecemos a quebra da paridade e estamos tentando lutar contra isto, como é nosso dever. Dito isto, eu peço licença também para falar em pé, cacoete de professor, e para tentar me ater ao tempo, que é de 40 minutos. O doutor Fábio já me falou umas 15 vezes que eu preciso observar o tempo, e me lembro uma fatídica fala aqui sobre a reforma da Previdência, em que a minha fala era de 30 minutos, eu falei 1h30. Eu não entendi que era até, eu entendi 1h30. Mas eu vou tentar me ater aqui ao tempo. O meu querido amigo também não ajuda, porque ele me disse, olha, você vai falar sobre reforma trabalhista, mas topicamente. Ok, qual é o tema? Horas de itinerário, jornada 12/36, saúde e segurança do trabalho, lactante, gestante e minutos residuais. Vai lá, só isso? Então, tá bom, isso eu falo em 5 minutos. Então, eu vou tentar dar um apanhado geral destas coisas todas. Obviamente, não teremos como ser muito profundos. Mas eu começo destacando isso aqui, porque eu acho importante. Outro dia eu assisti aí pelo YouTube um debate que houve em Santa Catarina entre um colega juiz do trabalho, que é favorável, amplamente favorável à reforma, e uma colega que é absolutamente contrária a ela. E eu me lembro que, a certa altura, se discutiu se a reforma trabalhista no campo material se aplicava aos contratos em curso. E aí o colega disse assim, não, é claro que se aplica. E o meu argumento é o seguinte, se a reforma não se aplicar aos contratos em curso, como é que nós vamos gerar empregos? Isso é um argumento estranho, especialmente no campo do direito. No campo da economia, talvez fizesse algum sentido, mas, sinceramente, para mim também não faz nenhum. Isso é um arremedo de law and economics, de análise econômica do direito, que não tem nenhuma ressonância na realidade. O que eu quero demonstrar, basicamente, é isto, porque o que nós ouvíamos diuturnamente no Congresso Nacional, quando trabalhávamos para que a reforma trabalhista não fosse efetivamente o que veio a ser, para que a magistratura do trabalho, inclusive, mantivesse o seu grau de autonomia e a sua grandeza. Nós vamos mostrar aqui que esta é uma reforma que sabidamente e visivelmente pretende apequenar a Justiça do Trabalho. Quando nós nos batíamos contra tudo isto, o que ouvíamos muito era isto, inclusive de políticos, muitas vezes, associados a bandeiras mais progressistas. Olha, temos que nos preocupar com os 14 milhões de desempregados. A reforma tem de ser para eles. Não podemos nos preocupar com aqueles que têm contratos formais, direitos trabalhistas.
temos de alcançar os demais. Como se o direito do trabalho fosse o responsável pela informalidade. Como se o direito do trabalho fosse o responsável pela queda de competitividade da empresa brasileira. E aí, me permitam, os dados demonstram que isso não é verdadeiro. Eu lhes dou um exemplo simples. Ok, estamos, então, diante de um quadro que se aproximou aí de 16 milhões de desempregados, agora, aparentemente, com viés de queda. Mas chegamos a uma situação periclitante do ponto de vista da taxa de desemprego. Com esta legislação, é verdade. Se nós retrocedermos, porém, há alguns anos, menos de uma década, os senhores vão se lembrar que o Brasil chegou a uma situação de virtual pleno emprego, que, aliás, é uma diretriz constitucional, está lá no artigo 170 da Constituição. É uma das diretrizes da nossa ordem econômica constitucional, porque chegamos a ter cerca de 6% de desemprego, que se aproxima da ideia de pleno emprego, porque sempre há um percentual que alcança aquelas pessoas que estão migrando de emprego, estão saindo de um emprego e estão indo para outro. Mas, virtualmente, toda a população economicamente ativa está empregada. Tivemos este quadro por quase um semestre, de um virtual pleno emprego, e era a mesma legislação, era a mesmíssima legislação. Agora, esta retórica de que o direito do trabalho prejudica a competitividade da empresa e tudo mais, não foi uma retórica construída só no caso brasileiro. Foi assim no México, foi assim na Argentina, foi assim e segue sendo na França, com a reforma de Macron e tudo isso que os senhores têm acompanhado. Foi assim em Portugal, foi assim na Grécia, foi assim na Alemanha, de Gerhard Schröder. Foi assim no Brasil. Por isso é que eu gosto sempre de utilizar este gráfico que foi compilado a partir de dados do Banco Mundial para uma perspectiva global. Então, não é Brasil, não é México, não é Espanha, é uma perspectiva global. Os senhores vão ver, este gráfico, volto a dizer, foi construído a partir de dados estatísticos extraídos do próprio Banco Mundial, mas eu extraí mais diretamente do CESIT, na Unicamp. Está em inglês, mas, basicamente, o que ele pretende demonstrar, a partir de 1948, que é o marco zero, é como evoluíram duas variáveis importantes para essa discussão que nós estamos tendo aqui. Como é que a legislação trabalhista impacta na competitividade da empresa? A linha azul escuro trata de produtividade da empresa, produtividade média da empresa no cenário global. Produtividade que, obviamente, tem a ver com lucratividade. Quanto mais produtiva a empresa, tendencialmente mais lucrativa ela é. A linha azul claro mostra a compensação real da hora trabalhada, da riqueza criada pelo trabalho, o quanto é devolvido para o trabalhador. Então, parte-se de um marco zero e se vê qual é a mudança da acumulação percentual numa linha e outra. E aí os senhores vão perceber o seguinte: estas linhas mais ou menos caminharam juntas até ali, meados da década de 70, que é quando nós tivemos a primeira crise do petróleo e quando nós tivemos, digamos, a inflexão da leitura econômica e deixamos o modelo de Bretton Woods, que ainda tinha uma influência de viés keynesiano ou neo-keynesiano, de Estado intervindo na economia, e passamos para o que hoje se conhece como consenso de Washington. Os senhores ouvem falar por aí como neoliberalismo, uma visão de Estado mínimo, né, de balizas fiscais rigorosas, etc., que, na verdade, no mundo, começa mais claramente no início da década de 80 com o thatcherismo. Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que começam a construir essa política
e a erigir esta cartilha como uma cartilha universal. Então vejam que a partir da década de 80, estas duas linhas começam a se separar. A linha da produtividade, vejam, ela evolui quase que como uma reta em 45 graus. Ela evolui. Então, de 1948 a 2011, 254,3% de produtividade acumulada. A empresa global só cresceu no que diz respeito à produtividade. Por outro lado, a compensação real da hora trabalhada, a partir do final da década de 70, embora siga evoluindo, seguiu evoluindo sob um outro ângulo. 113,1% de apropriação, digamos, da riqueza criada, de compensação da hora trabalhada, em 2011. Vejam a distância que se estabeleceu. Se nós pudéssemos rachurar esta área aqui, e, enfim, calcular a área, nós teríamos mais ou menos uma noção de quanto se perdeu de um lado e se ganhou do outro, do quanto tendencialmente se incorporou como lucratividade e não se devolveu como direito trabalhista. Isto como um quadro global. E vejam, são movimentos constantes. Eu posso reputar estas culpas nos vários estados nacionais à legislação trabalhista, o gráfico não aponta isto. Pelo contrário, volto a dizer, independentemente dessas legislações, há uma produtividade crescente, em um ritmo regular, e há uma compensação da hora trabalhada, que também é crescente, mas a partir de determinado momento tem uma queda sensível do ponto de vista dos números globais. Portanto, esta premissa não me parece uma premissa verdadeira. E, se vamos falar de direito, temos de pensar, sobretudo, em direitos, sem descurar das consequências econômicas. Mas o direito não pode servir à economia, pura e simplesmente, porque ele tem uma função ética antes de ter uma função econômica. Aí nós vamos para a reforma trabalhista. Os senhores sabem que a reforma trabalhista nasce, na verdade, como uma mini-reforma. Eram basicamente 7 artigos modificados quando o governo remete o PL 6797 de 2016. O deputado Rogério Marinho transforma estes 7 artigos em praticamente 120 alterados, e isto em pouquíssimo tempo, desde o momento em que o projeto ingressa até o momento em que ele é sancionado em julho deste ano. E ainda dizem que houve debate. Houve muitas audiências públicas, eu mesmo fui a várias delas. Mas, curioso, na Câmara dos Deputados, nós debatemos o projeto encaminhado pelo governo, aquele de 7 artigos, que basicamente discutia negociado sobre o legislado. Depois vem um relatório com uma série de coisas que ninguém havia debatido. Trabalho intermitente, a situação da lactante e da gestante na insalubridade, as imensas modificações no campo processual, que foram até objeto recentemente de uma ADI do Procurador-Geral da República. Nada disso foi debatido. Ah, mas foi debatido no Senado. Chega no Senado, o discurso era o seguinte: o Brasil tem pressa, então nós vamos aprovar como está. Os senadores diziam, o relator disse, senador Ferraço, eu reconheço muitos desses equívocos que são apontados, mas não dá para devolver para a Câmara. Nós vamos aprovar como está e depois o governo corrige. Eu nunca tinha visto isto. Quer dizer, a Casa Revisora, o Senado da República, dizia, olha, de fato há problemas, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos deixar o Poder Executivo cumprir a nossa missão constitucional. E o discurso no último mês era este: não haverá vetos e medida provisória. Veto já não houve nenhum. Vamos ver a medida provisória. Mas, neste contexto, nós tivemos, de fato, isso já foi dito nos outros painéis, pelo que eu ouvi, e imagino até naqueles em que eu não estive aqui, deve ter sido dito também, neste movimento houve uma inflexão.
O direito do trabalho, de certa maneira, foi desnaturado. E havia mesmo esta perspectiva. Isto se evidencia em diversos preceitos, vamos ver alguns deles aqui, mas o âmago ideológico seguia sendo aquele, prevalência do negociado sobre o legislado. E, a par disso, adicionou-se um outro eixo, um segundo eixo, para mim muito claro, que é a mediocrização da justiça do trabalho. A mediocrização da magistratura do trabalho. E, por conta disto, de todas as funções essenciais da justiça do trabalho, o que alcança o Ministério Público do Trabalho e a advocacia trabalhista. Para um direito do trabalho menor, desimportante, medíocre, uma magistratura menor, desimportante, que de tão desimportante, na leitura da reforma, passa a ser regida por um princípio curiosíssimo, que passa a estar inscrito no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, princípio da intervenção mínima. Magistrados trabalhistas, continuem com suas atividades, mas não se metam muito com os acordos e convenções coletivas. Quanto menos se meterem, melhor. E isto, meus caros, alcança algum tom de chantagem, que eu já ouvi de vozes fora e dentro da Justiça do Trabalho. No seguinte sentido: senhores juízes do trabalho, cuidado com o que vão fazer com a Lei 13.467, porque esta pode ser a senha para a sua extinção. Resumindo em miúdos, juízes do trabalho, descumpram o seu juramento institucional, porque todo juiz, quando é investido, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Mas não importa, mesmo que você perceba uma contrariedade em relação à Constituição ou às convenções internacionais, respeite a mens legis, o que quis o legislador, ou essa magistratura pode não resistir ao tempo presente. Chantagem institucional, da mesma natureza daquela que nós conhecemos bem e que redundou nos cortes orçamentários de 2016. Em um voto do então relator do orçamento, atual ministro da Saúde, que dizia: de mais a mais, façamos esses cortes orçamentários, porque a Justiça do Trabalho cresceu muito e se mete onde não deve. Portanto, devem pensar melhor sobre como têm decidido as questões relativas a capital e trabalho. Chantagem institucional. Eu lhes digo isto: a partir deste princípio da intervenção mínima, disse então que o juiz do trabalho só poderá apreciar dos acordos e convenções coletivas de trabalho o que for elemento essencial do negócio jurídico, nos termos do Código Civil. O que seria basicamente a forma, ou seja, as partes que negociaram o acordo ou a convenção coletiva são capazes, têm legitimidade para isto? O instrumento utilizado é o adequado? Houve o depósito no Ministério do Trabalho e a assembleia no sindicato foi regular? O quórum estatutário foi observado? É isso que o juiz do trabalho examinaria. Ele não poderia examinar, por exemplo, uma cláusula coletiva que violasse uma lei de ordem pública social estrita. Ele não poderia examinar, por exemplo, uma cláusula de acordo com a convenção coletiva que violasse diretamente a Constituição. Agora, todos nós sabemos disso. Esta é uma interpretação absolutamente inconstitucional do preceito, porque é garantido a todo cidadão, artigo 5º, inciso 35 da Carta, o pleno acesso à justiça, a inafastabilidade do Poder Judiciário, levar à justiça, e no que diz respeito a ACTs e CCTs, à Justiça do Trabalho, toda lesão ou ameaça de lesão a seu direito. De modo que, se interpretar com este rigor formal
o tal parágrafo 3º do artigo 8º, eu terei de concluir que ele é inconstitucional, porque ele terá criado na ordem jurídica brasileira o único negócio jurídico cujo conteúdo é imune à jurisdição. Isto não pode ser. Ou então vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição, e todas essas questões de fundo, de conteúdo, vamos colocar lá no objeto lícito e possível. E aí sim, olha aí, já é para acabar aqui. Esse é o horário que eu tinha que acordar hoje. Estou brincando. Bom, indo adiante. Quanto ao negociado sobre o legislado, é tema que os senhores vão discutir hoje à tarde, acho que com o doutor Ronaldo. Não vou ingressar muito nisto, mas como as questões de saúde e segurança do trabalho também vieram aí no meu bloco de abordagem, eu tenho de falar um pouco. Qual é a grande novidade? É que as convenções e acordos coletivos de trabalho passariam a prevalecer sobre quaisquer leis, ainda que disciplinassem a condição do trabalhador para pior. À partida, os senhores percebem aqui aquela inflexão que eu lhes disse, porque o direito do trabalho sempre foi regido pelo chamado princípio da norma mais favorável, que Plá Rodrigues identificava como regra, na verdade, um subprincípio derivado do princípio da proteção. E que não é só doutrina, meus caros, nem é só jurisprudência. Permitam-me dizer isto, na Constituição de 88, o princípio da norma mais favorável foi positivado, foi constitucionalizado, está lá no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que melhorem a sua condição social. Eu não posso interpretar um inciso do artigo 7º, que é aquele que reconhece os acordos e convenções coletivas do trabalho, me esquecendo do vetor que é dado pelo caput. Ou seja, o direito do trabalho, ele deve progredir. Ele não é só um direito de garantias, ele é um direito promocional. Melhorar a condição social do trabalhador. Ah, mas isso é uma visão classista, corporativista, paternalista, isto é coisa do getulismo. É exatamente o mesmo discurso que se faz em relação ao consumidor, no direito do consumidor. É exatamente o mesmo discurso que se faz em relação à criança e adolescente, na perspectiva do ECA. Em algumas situações nas quais há uma assimetria natural, seja de ordem econômica, sociológica ou de qualquer outra, o direito reequilibra a partir do estabelecimento de direitos e garantias. É exatamente isso que o direito do trabalho faz. E nisso não há nada de opção classista. Nisto há apenas preocupação com civilidade. Só que este vetor da norma mais favorável é invertido em favor da ideia da autonomia privada coletiva. Ou seja, deve-se caminhar para a melhoria das condições sociais, mas pode-se também recuar se coletivamente assim se entender que é o caso. Vejam que a Constituição flerta com esta possibilidade, sim. A flexibilização tem a sua previsão no artigo 7º, mas é uma previsão limitada. Eu tenho, portanto, de compreender o artigo 7º pelo seu vetor, melhoria das condições sociais. Mas posso imaginar que a autonomia privada coletiva, excepcionalmente, mediante concessões recíprocas, portanto, tem de haver contrapartidas, que a autonomia privada coletiva estabeleça recuos estratégicos episódicos, excepcionais, quando o texto constitucional autoriza. E quando ele autoriza? Questões ligadas à jornada, a salário e a turnos ininterruptos de revezamento. Este é o limite constitucional deste caminho para trás. Mas aí nós vamos examinar o artigo 611-A e vamos ver uma série de outras coisas. Quer dizer, está lá, livre pactuação da forma de cumprimento da jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Até aí tudo bem, inciso 13 do artigo 7º. Banco de horas anual. Aí vem aqui. Na versão original do governo, as horas em itinere estavam
neste campo do 611A. No relatório Rogério Marinho desaparece, e aí se modifica o 58, parágrafo 2º, para se dizer simplesmente, não há mais horas em itinere. Aí não vale o negociado sobre o legislado. Aí, ao que parece, valerá a lei, não tem horas em itinere. Quer dizer, a lei dizia haver horas em itinere. Aí o governo manda um projeto e diz, não, vamos deixar para a negociação coletiva. Aí, no final, o relatório do deputado Rogério Marinho diz o seguinte, não, a lei dirá que não cabe horas em itinere. E aí o negociado não prevalece sobre o legislado. É claro que terá de prevalecer por este vetor que está no caput do artigo 7º, apesar do não que se introduziu no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Ora, o espírito da reforma não é um negociado sobre o legislado? Absurdo seria se o espírito da reforma fosse por nós defendido como sendo negociado sobre o legislado sempre que for para pior. Se for para melhor, não. Não, aí vale a lei. Por isso eu dizia a vocês, subversão das bases do direito do trabalho. Mas aí vem outras coisas que são absolutamente preocupantes. Intervalo intrajornada, respeitado lá o mínimo minimorum de 30 minutos. Mas os senhores sabem, o TST já vinha dizendo, isso está até hoje lá na súmula 437, item 2, que as questões ligadas a intervalo dizem respeito à saúde e segurança do trabalho. Não, mas o legislador resolveu isto com uma penada. Como? Lá no artigo 611b, introduziu um parágrafo único para dizer o seguinte, questões ligadas à jornada e intervalo não dizem respeito à saúde do trabalhador. Ponto final. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Meus caros, discutiu-se muito, especialmente entre os críticos, o quanto havia de retrocesso no PL 6787 e agora na 13467. Alguns diziam retrocessos de décadas, para antes da década de 70, para antes dos anos 30, e aí depende do preceito que tomarem. Mas eu digo a vocês, no que há de mais relevante, até do ponto de vista da nossa competência na Justiça do Trabalho, que são as questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, que não dizem com o patrimônio, mas dizem com a própria integridade psicossomática do trabalhador e com a sua própria vida. Neste ponto, em função do que se introduziu no 611b, o retrocesso foi de 200 anos. Lá veio o Guilherme, aquela visão apocalíptica dele. Querem ver uma coisa? Eu não sei se eu vou conseguir retornar depois, mas se eu não conseguir, melhor para vocês, né? A gente vai caminhando para o fim. Vejam aqui. Mas não dá para ver nada. Pois é, as minhas telas são sempre lindas e maravilhosas, como os senhores veem, mas um dia eu vou me aperfeiçoar nesse particular. Mas acho que estão vendo aqui no final, olha, uma referência. Pills Act, de 1802. Os senhores vão se lembrar do Pills Act. Todos os manuais de direito do trabalho dizem que o direito do trabalho nasceu com o Pills Act, que na verdade tem esse nome porque era primeiro-ministro trabalhista da Inglaterra à época, o Lord Peel. Mas, na verdade, o nome deste diploma legislativo, porque no sistema anglo-saxão não é costume que haja numeração para leis, o nome é este aqui, olha, Health and Morals of Apprentice Act, que seria, traduzindo-se, o seguinte, Lei Act para a saúde e a moral dos aprendizes. O que acontecia na Inglaterra a esta altura? Crianças e adolescentes que trabalhavam na indústria têxtil de algodão estavam adoecendo de modo epidêmico. Isso se transformou em um problema de saúde pública, porque trabalhavam sem nenhum equipamento de proteção, estamos falando de 1802, início do século XIX,
geralmente em porões, sem nenhuma ventilação, aspirando aquelas partículas de algodão. Começaram, obviamente, a adoecer. Quando isso se transformou em um problema de saúde pública, veio a lei, esta que é dita a primeira lei trabalhista, para limitar a idade mínima nessas oficinas, para estabelecer limite de jornada, 12 horas. Nossa, 12 horas para um adolescente, não tinha nenhuma, foi um avanço. E para estabelecer que estes porões deveriam ter ventilação, janelas. Pois vejam só, a primeira lei trabalhista diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. Não falava de salário mínimo, horas extras. Dizia respeito à saúde e à segurança do trabalhador e também à sua formação, já que estávamos falando de crianças e adolescentes. E mais, limitou jornada, sim, por questões de saúde. Então, desde a origem do direito do trabalho, a saúde está associada à jornada. Veio o parlamento brasileiro, 200 anos depois, para dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. As estatísticas demonstram que o trabalhador que não tem o seu repouso, seja o intrajornada, seja o entrejornada, ou que está em excesso de jornada, tem uma suscetibilidade muito maior à infortunística. Os acidentes acontecem especialmente nas sobrejornadas. Aliás, um colega nosso, juiz do trabalho, vai defender brevemente, aqui na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Homero, colega de todos nós, exatamente esta tese, demonstrando estatisticamente que a hora do acidente se situa na sobrejornada, sobretudo. Então, como é que jornada não tem a ver com saúde? Evidentemente que este absurdo não pode ser acatado. E então, o que houver nas convenções coletivas, de fato não retornará, estão com sorte. O que houver nas convenções coletivas que diga respeito à saúde e segurança do trabalhador, não poderá ser alterado para pior. E aí eu lhes dou outros exemplos de itens que dizem respeito à saúde e segurança do trabalho, que estão no 611-A, e não poderiam estar, e na minha visão, se lá estão, ferem a Constituição, porque a possibilidade de flexibilização, como eu disse a vocês, é restrita, e não alcançou o inciso que diz respeito aos riscos inerentes ao trabalho. Também não alcançou o inciso que diz respeito aos adicionais de remuneração em caso de insalubridade, periculosidade e penosidade. Esses incisos não foram alcançados. Não está lá a expressão salvo negociação coletiva. E aí o 611-A dirá que poderá haver negociação coletiva sobre enquadramento de insalubridade. Trabalho com material infecto-contagioso, insalubridade grau máximo, NR15. Negocia-se no âmbito daquele hospital e aí um acordo coletivo de trabalho dirá, não, aqui é grau mínimo. Pode? Pode, Arnaldo? Não pode, mas a lei diz, mas a Constituição não deixa. Ah, mas isso é comunismo. Não é não. Não é não. Isso é o normativismo mais kelseniano que os senhores podem imaginar. Visão normativista, pirâmide normativa, ápice Constituição. Sim ou não? Desde o início do século XIX, já que estamos falando em 200 anos, temos, a partir de um julgado conhecido da Suprema Corte norte-americana, a ideia da supremacia da Constituição. Portanto, a contrariedade não pode ser admitida no sistema normativo. No nosso modelo híbrido de controle de constitucionalidade concentrado no Supremo e difuso na base, os juízes podem reconhecer isto e mais, podem fazer a interpretação conforme a Constituição. Seguindo, diz ainda o 611-A, que poderá haver negociação coletiva a respeito da prorrogação de jornada em ambiente insalubre, independentemente da licença exigida pela lei.
a meu ver, inadmissível. A lei não poderia ter chegado neste ponto. Outro inciso dirá, remuneração por produtividade. Ok, vamos imaginar essa situação. Sabem os senhores que há uma decisão judicial em vigor na 15ª Região, que surgiu na 2ª Vara de São Carlos e depois foi confirmada pelo TRT 15, que proíbe a determinadas usinas que remunerem os seus cortadores de cana por produção. Porque é uma maneira indigna de remunerar e que tende à desumanidade. Vejam, aquele cortador de cana que ganha por tonelagem, justamente quando ele está mais cansado, mais exausto, quando ele está na sobrejornada, é quando ele recebe menos. Porque como ele está cansado, ele produz menos. Então, remunerar exclusivamente por produção é abjeto, fere toda a comutatividade do contrato de trabalho. Há uma série de fundamentos para se dizer que isto viola a lei e a Constituição. E assim decidiu a 2ª Vara de São Carlos e depois o TRT 15. No estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto, etc., os dados demonstram que em 10 anos evoluiu-se de um corte médio por trabalhador de 8 toneladas de corte de cana por dia para 12 toneladas de corte de cana por dia. Eu não consigo imaginar o que é cortar 12 toneladas de qualquer coisa que seja. Os senhores imaginam o que isso significa para a saúde desse trabalhador. Eu pergunto, poderá haver uma negociação coletiva dizendo, não, mas agora nesta usina, a despeito da decisão judicial, serão sim os cortadores remunerados exclusivamente por produção? Minha resposta, não. Porque há balizas constitucionais que limitam as possibilidades que decorrem desse 611-A. E aí já falei o básico das questões de saúde e segurança do trabalho, só faltam os outros 9 pontos que o doutor Fábio me pediu para examinar. Horas de percurso, compensação e jornada 12 por 36. Olha, tentando resumir o máximo que for possível, meus caros. De novo, a Constituição diz o seguinte, inciso 13 do artigo 7º. É direito de todo trabalhador urbano e rural a limitação da jornada a 8 horas e a duração semanal limitada a 44 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. Na verdade, nem é isso que está lá. O que está lá dito, vejam, e aí é literalidade, o que está lá dito é que pode haver redução mediante negociação coletiva. É o que está escrito lá. Mas, muito bem, evoluiu-se para se entender que, no plano coletivo, pode-se, por exemplo, convencionar, até pelas peculiaridades do segmento, a jornada 12 por 36. A CLT diz, lá à altura do seu artigo 58, que a jornada é de 8 horas e eu posso ter prorrogação por mais 2, máximo de 10. Mas o TST, cedendo à realidade, editou a súmula 444, dizendo, não, por meio de negociação coletiva, eu posso ter jornada 12 por 36. Para mim, ali já se abriu um precedente perigoso. Eu poderei ter, como há em algumas convenções, uma jornada de 14 horas. Algumas convenções têm. Vai na linha do 12 por 36, pela autonomia coletiva também pode haver. Então já era um caminho perigoso se o legislador originalmente dizia que a prorrogação máxima, até na perspectiva da integridade psicossomática do trabalhador, era de 2 horas. Mas aí vem a reforma para dizer o seguinte, no artigo 59A, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas. E mais, podendo ser observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Ou seja, a Constituição diz que eu tenho um limite de jornada, mas que isto pode ser negociado coletivamente. E como isto pode ser negociado, ou até que limite, já era uma questão tormentosa. Mas o TST vai lá, admitia 12 por 36, mediante negociação coletiva.
Vem a reforma trabalhista e diz, não, acordo individual. Quando a própria Constituição fala em negociação coletiva. A meu ver, outra contrariedade literal ao texto constitucional, que não resiste a um exame de constitucionalidade. Ah, mas na lei do trabalhador doméstico, na lei do empregado doméstico, também está lá autorizado, por acordo individual, o regime 12/36. É verdade. E acho que até lá é discutível. Mas ali eu ainda tenho aquele argumento de que é a peculiaridade da atividade. Se eu vou pensar em um cuidador para idoso, eu preciso tê-lo durante o dia e ter outro durante a noite, esse seria o regime ideal. Há peculiaridade, mas ainda assim discutível. Lá no 59, parágrafo 5º, banco de horas que pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Mesma coisa, eu estou, na prática, excedendo aquele limite constitucional, muitas vezes excedendo até o limite legal, ou seja, o camarada fará 16 horas, 14 horas para compensar depois, por um acordo individual. Inconstitucional, no meu modo de ver. Nós temos ainda uma outra alteração que é, no mínimo, questionável. A meu ver, também inaplicável. Vejam o que diz hoje a súmula 85, num dos seus itens. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Porque é evidente, eu faço aquele acordo de compensação para ter excessos em alguns dias e em outros dias trabalhar menos. Agora, se eu tenho um acordo que me permite ir algo a mais daquele limite, e, no entanto, nunca há o algo a menos, são horas extras que não estão sendo corretamente pagas. É regime normal de horas extras. Aquele acordo simplesmente não está sendo cumprido, porque só existe para o mais, não existe para a compensação. De modo que a jurisprudência foi muito feliz na súmula 85, mas na reforma houve o cuidado de se identificar o que, aos olhos dos seus feitores, parecia ser muito progressista na jurisprudência do TST, e aí se incorporou isso ao texto da reforma com um pequeno elemento a mais, uma partícula negativa. Não. Dispensas coletivas exigem prévia negociação com o sindicato. Opa, dispensas coletivas não exigem prévia negociação com o sindicato. Aqui aconteceu a mesma coisa. Vejam como ficou o parágrafo único do artigo 59b. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. A meu ver, descaracteriza, porque este limite é de foro constitucional e não legal. Segue a questão da prorrogação de jornada em atividade insalubre. Os senhores já viram lá que até mesmo a negociação coletiva poderia tratar disto. Minha visão, não pode, não há esta autorização constitucional. Mas aí vem o parágrafo único e diz, excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ou seja, 12 por 36, embora haja excesso à 8ª hora, não exige a licença da autoridade sanitária. Outra previsão que, a meu ver, contraria a norma constitucional que tutela a integridade psicossomática do trabalhador. Aqui eu não estou tratando de patrimônio, eu estou tratando de direito personalíssimo do trabalhador, que é tutelado sem flexibilidades possíveis no texto constitucional. Questão das horas de percurso eu já falei. Está lá textualmente dito que estas horas não corresponderão a tempo à disposição do empregador, mas a minha questão é a seguinte, e se em um caso concreto se verificar que é tempo à disposição? Que ele está de fato aguardando ou executando ordens, inclusive, mas geralmente aguardando. A lei pode simplesmente fechar os olhos à realidade, nós já vivemos isto, né? O artigo 442, parágrafo único, dizia simplesmente que se houvesse uma cooperativa de mão de obra,
não se formaria vínculo nem com a cooperativa e nem com o tomador, ponto final. Mas a jurisprudência, muito adequadamente, percebeu que se aquilo fosse levado à sua literalidade, comprometer-se-ia até a isonomia. Ou seja, duas pessoas fazendo as mesmas coisas, com a mesma jornada, e uma teria todos os direitos, a outra, ambas subordinadas, mas uma teria todos os direitos, a outra nenhuma, simplesmente porque esta outra aderiu a uma cooperativa de mão de obra. E, felizmente, a Justiça do Trabalho varreu do território brasileiro essas cooperativas fraudulentas. Este é um grande serviço que a Justiça do Trabalho prestou à posteridade e que tem tudo a ver com o princípio da primazia da realidade. Ok, não haverá vínculo desde que a cooperativa seja genuína e não haja relação de emprego sob subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, que era da essência desta relação. Agora, se houver a forma cooperativa, mas a essência for de empregado, todos os direitos presentes. Primazia da realidade. Isto não valerá aqui? Me parece que a lei parte da presunção de que não há disponibilidade nestes períodos de trajeto. Eu não vou nem discutir constitucionalidade, agora estou discutindo interpretação. Mas e se em um caso concreto houver prova de que, de fato, para os efeitos do artigo 4º, aquilo é tempo à disposição? Acho que há possibilidade para esta análise. Muitas vezes, o que fazia o 58, parágrafo 2º antes, era presumir que sempre é tempo à disposição, naquelas circunstâncias. Inexistência de transporte público regular, etc. e tal. Então, me parece que, na contrapartida, o que faz agora a lei é presumir que não há. Mas pode ser que haja. Seguindo, trabalho a tempo parcial, para falar muito rapidamente, já estou encerrando mesmo. O que muda? Sabem os senhores, a previsão hoje é de 25 horas, sem possibilidade de horas extras, o que é muito natural. Não é isto? Se o empregador diz, olha, eu não preciso de um trabalhador que se ative aqui por 8 horas diárias, 44 semanais, eu preciso de menos. Então, é justo que eu contrate alguém por menos horas e não tenha de pagar o piso salarial para 220 horas, o salário mínimo para 220 horas. E o legislador acatou isto e assim foi. É claro que já foi uma alteração que precarizava, mas veio para a ordem jurídica, foi assimilada, não pegou muito, mas nós encontramos, vez por outra aí, nos processos da vida, trabalho a tempo parcial. Agora, se eu preciso de menos tempo, se este é o pressuposto do contrato de trabalho a tempo parcial, qual é o sentido de haver horas extras? Ainda mais horas extras ordinarizadas, habituais. E o legislador, lá na primeira alteração, teve esta razoabilidade ao redigir o texto. Agora não mais. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, mas aí com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras, 6 horas complementares, 6 horas suplementares. Então, eu posso ter 2 regimes de tempo parcial. O primeiro de 30 horas, sem horas extras. O segundo, de 26 horas, com até 6 horas extras. Agora, vejam que curioso, e lembrem-se disto, aí não há garantia de piso normativo, não há garantia de salário normativo legal, não há garantia de salário mínimo. É tudo proporcional. É tudo proporcional ao tempo. Vejam que curioso, o bancário, os senhores sabem, o bancário ordinário, né? Não o que exerce cargo de confiança, etc. Lá pelo 224 caput, tem jornada de 6 horas, 30 semanais, para a gente não entrar naquela discussão de sábado útil ou não. Não é? Nós vamos ter aqui a possibilidade de um trabalhador a tempo parcial, que não vai receber, eventualmente, nem o salário mínimo, que não vai receber, se for bancário, nem o piso dos bancários, trabalhando 26 horas, mais 6 horas, ou seja, 32 horas semanais. Enquanto que a duração normal
do bancário que não está em contrato a tempo parcial é de 30. Que sentido há nisto? Evidentemente, se essa situação se verificar em um banco, tende a haver a intervenção do juiz, porque é uma quebra óbvia da isonomia. Em prejuízo do bancário, que trabalha mais que o outro, mas recebe menos, basicamente porque assinou um contrato, um instrumento de contrato a tempo parcial. Os senhores querem comer, eu ia falar da gestante e lactante, né, basicamente para dizer o seguinte: o 394A, hoje, diz basicamente que eu não posso ter, em ambiente insalubre, gestante ou lactante. Na perspectiva de permitir que médicas, enfermeiras possam continuar trabalhando em determinadas circunstâncias, pretendeu-se evoluir o texto nesse sentido, ou seja, atividades consideradas insalubres em grau máximo, estas, na gestação, de fato, não são admissíveis. Mas, se for insalubridade em grau médio ou mínimo, para que não haja o trabalho, tem de haver um atestado de saúde certificado, né, ou seja, emitido por um médico de confiança, que recomende o afastamento na gestação. E na lactação? Na lactação, pode ser insalubridade em qualquer grau, até insalubridade no seu grau máximo. Neste caso, em princípio, a mulher lactante pode trabalhar naquele ambiente contaminado. Só não trabalhará se ela apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança que recomende o afastamento. Aqui, meus caros, de novo, esta autonomia precisa ser pensada na perspectiva da proteção dos direitos da mulher e da criança em gestação, como também da criança em amamentação. E aí me parece que a Constituição é clara, 201, inciso 2º, proteção à maternidade, especialmente à gestante. 227, proteção integral e absoluta prioridade da criança, com garantia plena do direito à saúde e do direito à alimentação, o que tem a ver com a fase de lactação da mãe. Argumentamos várias vezes, e outros segmentos também, que a norma violava esses plexos de garantia constitucional. Foram aprovadas assim mesmo, caberá agora aos juízes do trabalho dizer se, afinal, esta permissividade do 394A está de acordo com os artigos 201.3 e 227 da Constituição. Aqui não dá tempo, muito menos aqui, mas veja que eu tinha um monte de coisa para falar. E agora eu chego ao fim. Juro para vocês. Agora só tem mais essa tela, juro para vocês. Meus caros, vejam só uma coisa. Às vezes eu falo isto, falava inclusive antes da aprovação da 3467, e sempre me diziam, que cenário apocalíptico. Você é muito exagerado. O mundo não vai acabar em 11 de novembro. Mas também não estou falando que vai acabar. Mas é preciso que nós tenhamos, pelo menos, a percepção do que pode ser isto. Exatamente para que, especialmente nós, operadores do direito, não permitamos que seja assim. E aí eu gosto sempre de trazer esta passagem, que é uma passagem de uma obra muito conhecida, que trata do cotidiano do trabalhador em minas de carvão na França do século XVIII, viragem do século XVIII para o século XIX. Germinal, acho que conhecem esta obra. Aqui é o personagem Etienne, que fala com os seus companheiros e, na verdade, pensa alto, né? E aí o trecho que me parece que remete bem, falávamos em 200 anos de retrocesso, remete bem talvez a esta realidade, ao que ela pode ser e ao que ela não deve ser. O operário não podia aguentar mais a Revolução Francesa, a Revolução Liberal. Não tinha feito mais que lhes agravar as misérias. A partir de 1789, os burgueses é que se enchiam, e tão avidamente, que nem deixavam o resto do fundo do prato para o trabalhador limpar. A visão de um trabalhador que se sentia espoliado na atividade laboral que realizava.
Quem poderia demonstrar que os trabalhadores tinham tido um quinhão razoável no extraordinário aumento da riqueza e bem-estar dos últimos 100 anos? Lembram-se daquele gráfico inicial? A linha da produtividade e a linha da compensação real da hora. Zombaram deles, dos trabalhadores, ao declará-los livres. Livres para morrerem de fome, isso sim, do que, aliás, não se privavam. Não dava pão a ninguém o votar em malandros que, eleitos, só queriam locupletar-se, pensando tanto nos miseráveis como pensavam nas suas velhas botinas. Ou seja, nada. Desimportância. Nós vamos voltar a este cenário. Vou ser sincero a vocês, o Rodrigo dizia que ele é um otimista, talvez eu seja também otimista. Acho que não. Mas acho que não porque há uma justiça do trabalho. Acho que não porque eu estou convicto de que os magistrados do trabalho vão cumprir a sua missão constitucional. Acho que não porque há uma advocacia trabalhista e há um Ministério Público do Trabalho. Não será assim porque nós não permitiremos. Muito obrigado.